e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Agora vamos pregar sobre isso, mas eu quero que você vá comigo lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, o versículo 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado, fale comigo, pecado, espreita a tua porta e deseja destruir-te. Quem está desejando destruir aqui? O pecado. Aqui é aquele conselho que Deus está dando a Caim para que ele fique atento. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Tem uma explicação, vou ler aqui para você. O pecado é retratado assim como um demônio, em forma de uma fera, pronto para dominar aqui Caim, por meio da porta da ingratidão a Deus. Ingratidão contra Deus e o mundo. Forte isso, né? Às vezes a gente fala, segundo consta, esse é o primeiro lugar onde a palavra pecado aparece aqui na Bíblia. Tudo bem? Então, o pecado está querendo destruir Caim. O pecado ainda quer destruir os humanos. O primeiro ser que pecou foi o Lúcifer, o anjo de luz. E onde ele estava quando ele pecou? No céu, né? Quando ele se rebela, quando ele deseja ser como Deus, maior que Deus, e aí ele consegue convencer uma terça parte dos anjos. Aí eu quero que você vá comigo lá em 1 João. João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faz mais sentido para você? Palavra pecado, Gênesis 4:7. O primeiro pecado cometido por Lúcifer, que foi derrubado dos céus, com uma terça parte dos anjos caídos, que hoje nós chamamos de demônios. E aqui nós estamos vendo a promessa lá de Gênesis 3, Jesus, né? Vindo, se materializando em carne, para tirar o pecado do mundo. Dito isso, volte lá para o Salmo 103. Primeiro versículo diz assim, olha: bendize. O que é bendizer? É abençoar, é fazer declarações
a Deus sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade. É ter uma atitude de amor, de gratidão. É da minha boca e da sua boca não sair uma palavra torpe, mas somente uma palavra que venha agradar ao Senhor. Então, bendize, ó minha alma. Por que a alma? Porque a alma, ela é o lugar onde está os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vontade. E nós somos atacados na nossa alma. Eu não estou com vontade. Ler a Bíblia, não estou com vontade. Eu não entendo a Bíblia. Então aqui o salmista está nos orientando. Bendize, ó minha alma. Só tem um jeito de nós bendizermos constantemente a Deus com a nossa alma, num mundo que jaz no maligno, que está num sistema de trevas há muito tempo, no mundo onde nós sofremos algum tipo de opressão, de perdas, de dificuldades, de adversidades. Como bendizer, como a minha alma está sempre bendita? É entendendo que Deus, Ele realmente é Deus. É acreditando. É aquilo que o pastor acabou de dizer aqui. Deus não muda de ideia. Ele é fiel, ponto final. Ele é bom, ponto final. Ele tem caráter, ponto final. Ele não é subornável, ponto final. Ele é Deus. Mas muitas vezes nós colocamos Deus, né? Mas se Deus fizer... Não, Deus é Deus. Eu acho que o que nós precisamos mais é acreditar. Eu lendo um texto aqui ontem, no meu devocional, e a hora que eu li, o Senhor falou bem claro comigo: você acredita nisso? Meu espírito veio: você acredita no que está lendo? Eu parei e falei, olhei de novo o texto, eu acredito. Então bendize, ó minha alma, quem? Ao Senhor. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades, em meio às alegrias. Encontre um espaço, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Quando eu digo para você bendizer, não é para você ficar rindo da desgraça, ou não chorar quando estiver precisando chorar, não é isso. Ou até mesmo irai-vos e não pequeis. Por que será que está escrito isso? Ninguém aqui é anjo. Então, sim, nós iramos, mas não pecamos, não permitimos que aquela ira permaneça no nosso coração. Mas é respirar fundo e falar: Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro e o Senhor tem cuidado de mim. Então bendize a minha alma ao Senhor em todas as minhas entranhas, no mais profundo do meu ser. Bendizer o nome do Senhor. Se você pegar ali a oração do Pai Nosso, quando Jesus, ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãs, o nome de Deus fala muito a respeito de quem Ele é. Nós precisamos acreditar no que está escrito aqui. Como uma criança. Prometa algo a uma criança. Você não terá sossego enquanto não cumprir. Prometa. Prometa que você vai dar, assim como uma criança aqui, né? De 8 anos. Prometa um sorvete para mim. Vai ter que me levar todo o sorvete. Então, prometa algo para uma criança. Por quê? Porque ela acredita em você. Você é um adulto que ela confia.
E nós precisamos voltar a acreditar em Deus. Irmãs, irmãos, é fantástico saber que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus eternamente, lá nos céus, ela vai prevalecer. Então bendize a minha alma ao Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a ação de graças. Ele é Jeová Shalom. Shalom é um dos nomes de Deus, está na Bíblia. Paz, prosperidade. Vai bem tudo bem com você? Quando eu digo isso, vai tudo bem. Eu desejo que vá bem com você, vai bem com seu filho, com seu esposo, com a sua família, com seus negócios, com o seu trabalho. Isso é o significado dessa palavra. Adonai. Ele é teu dono. Sim. Senhor é dono. Jirê, provisão. Rafá, aquele que nos sara. Ele sara, irmãos. Ele sara. Eu uma certa feita, eu aprendi algo muito interessante num livro isso. E aí alguém perguntou assim, mas pregador, eu não vou mentir se eu disser que eu estou curado, se eu ainda tenho sintomas, se eu estou tomando remédio, mas eu estou orando. E o pregador disse assim, diga, eu estou sarando. Olha, eu já recebi a cura, mas eu estou sarando. O meu corpo está passando pelo processo de ser curado. Aleluia. Para Deus, irmão, já está pronto, está realizado. Mas o meu organismo, o seu organismo, ele precisa passar por um processo. De repente, de alguns é assim, instantâneo. De alguns demora mais um pouquinho. Mas continue confessando. Ele me cura. Ele me curou. E eu estou sarando. E essa cura vai se manifestar para que o nome dele seja glorificado. E não arranque a sementinha, igual nós aprendemos aqui ontem, sobre as boas sementes. Versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. Irmãos, não sei vocês, mas vamos falar a verdade, né? Quer dizer, continuar falando a verdade. Todos nós aqui, quando passamos algum tipo de luta, de provação, a gente esquece daquilo que Deus já fez, não é? A gente não se recorda. Nós precisamos. Bendize a minha alma. Então, primeiro bendiga ao Senhor, todas as entranhas do seu santo nome. Agora a alma. Ao invés da sua alma ficar reclamando, porque a sua alma reclama, a minha reclama. De vez em quando você tem que falar para ela assim, cala a boca, alma. Fica quieta. Para de falar coisa ruim na minha cabeça. É você falando com você. Estão me entendendo? E aí você começa a lembrar. Irmãs, isso eu posso garantir. Todo mundo aqui tem muita coisa boa para contar daquilo que Deus já fez. E quando você começa a recordar do que Deus já fez, isso começa a gerar uma fé dentro de você. Sabe? É você ouvindo o seu próprio testemunho. Você fala, meu Deus, não é que funcionou? Mas funcionou lá. Mas Deus não ficou lá no meu passado. Deus está comigo aqui, estará comigo lá no futuro. Por isso que a mulher de Provérbios, ela ri do futuro. Por quê? Porque ela confia em Deus. Da mulher do Provérbios 31. Então não esqueça, e a nossa alma esquece. Sabe o que a nossa alma tem dificuldade para esquecer? Quando você é ferido por alguém. Você lembra detalhes. Naquele dia, naquela hora, aquela pessoa disse assim, assim, assim para mim. Meu Deus do céu. E por que você tem dificuldade? Porque foi feita uma ferida ali. Foi feito um registro ali.
um registro automático de uma memória, como diz o doutor Augusto Cury, de uma memória killer, de uma memória assassina, de algo que marcou você de forma negativa. Então, o que fazer? No nome de Jesus, com vontade ou sem vontade, você diga: Senhor, eu perdoo esse fulano, essa fulana, esse ciclano, perdoo, abençoo no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, trabalhe no meu coração, porque eu ainda estou com raiva. Tem que ser sincero com Deus, né? Espírito Santo, eu me sinto injustiçado, mas o Senhor é justo, o Senhor vai cuidar de tudo isso para mim. Amém? Pastora, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes você entender que o seu coração precisa estar curado. Mas quando você abre a boca e declara, você dá mais liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro de você. E aquelas memórias ruins vão sendo arrancadas. Amém? Então, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça do quê? De nenhum dos seus benefícios. Realmente, né? Você sabe que o corpo humano, ele tem um sistema autônomo. Que, por exemplo, dormindo ou acordado, vivos, respiramos. Nosso coração, dormindo, acordado, vivos, ele funciona. E assim, tantos outros órgãos. Versículo 3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados. Agora eu quero fazer um link sobre a primeira vez que aparece a palavra pecado, sobre a comparação que se faz ali, que o pecado era comparado a um demônio querendo devorar a pessoa, no sentido de, ele estava à espreita, sabe? Deixa eu ver a atitude aí, qual vai ser a atitude? E aí nós vamos lá e ouvimos, né? Que Jesus veio para o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Todas as vezes que eu peco, que você peca, que nós pecamos, a nossa paz, ela é prejudicada. Não é? Você fala, meu Deus, eu falei isso, eu fiz isso, eu pensei isso. Todas as vezes que acontece de pecarmos, e lá em 1 João diz, filhinhos, não pequeis, não peque. Mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. E se você disser que você não peca, você já também é um mentiroso, diz em alguma parte do texto. Então, pastora, faz sentido para você? Agora vai fazer mais sentido. Ele perdoa só os pecados que você cometeu quando era criança, só os pecados que você cometeu ontem, só os pecados, não, é Ele quem perdoa todos os teus pecados. E a Bíblia não usa mesmo pecado, pecadinhos ou pecados maiores, não, é pecado. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E olha que lindo. Deus não quer você longe dele. Aleluia. Deus olha e fala, eu quero ficar perto de você. Mas o pecado está tentando me separar de você. Então, aí é buscar, Senhor, conceda-me sempre um coração humilde e contrito, porque eu sei que eu não viverei sem pecar. Mas eu vou buscar uma vida que glorifique o teu nome. Quando eu pecar, me dê graça para me arrepender, já lhe pedir perdão e continuar a minha caminhada cristã. Porque muitos cristãos às vezes, eles têm duas situações que eu quero trazer aqui.
Às vezes a pessoa peca e está tudo bem para ela. Porque a mente dela cauterizou. Ela não consegue mais discernir o que é pecado e o que não é. Está tudo bem para ela, mas não está tudo bem entre ela e Deus. Não pela parte de Deus, porque Deus perdoa. Estão me entendendo? E há uma outra situação em que o que nós buscamos? Bom, então se ele... uma acusação. O diabo vem e diz, você pecou. E você já foi lá e falou, Deus, eu pequei. Eu me arrependo. E Deus perdoa. Amém? Porque aí você vai... Qual é o sinal claro que uma pessoa arrependeu? São os frutos de arrependimento que essa pessoa vai produzir. Nós cristãos um pouquinho mais maduros, digamos assim, na fé, percebemos isso. Na minha vida, eu cometi alguns pecados que hoje eu não pratico mais. Mas quando eu os cometi, a primeira vez, ai Senhor, me perdoe, fui fazer de novo. A segunda vez, me perdoe, lá no começo da conversão. Porque antes de converter, a gente não sabe o que é pecado. A gente ouve, mas é uma coisa distante. Geralmente, pelo menos antigamente, a imagem do pecado era a mordida de uma maçã. Quem lembra dessa imagem? Era aquilo? Então o que tem de mais? Eu gosto de maçãs, não é? Mas não é isso. Quando você vem para o Evangelho, você é liberto dos conhecimentos, das crenças erradas que você aprendeu, começa a destruir aquilo e você fala, não, peraí, pecado é aquilo que desagrada a Deus, e eu posso ser atormentada, e eu posso ter a minha vida prejudicada. Então, quando você começa a sua caminhada, você vai indo até um ponto. Mas, irmãos, quando você arrepende, nunca mais você pratica aquele pecado. É algo impressionante. Você fala, Deus, há um cessar. Eu passei por isso na minha vida. E o diabo veio me acusar um dia. E ele disse, você pecou. E veio tentar-me de novo naquela área. E eu disse, cala a boca, a porta aqui está fechada. Ele me perdoou. O sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E aí o diabo tem que ir embora. Por causa da Thelma? Não. Por causa do poder que há no nome e no sangue de Jesus. E por causa do perdão dos meus pecados que eu recebi através de Jesus e do sangue dele derramado naquela cruz. O maior problema da humanidade, irmãos, não é financeiro, não é fome. O maior problema é pecado. Essas coisas, às vezes, elas são resultados de uma vida de pecado. Você olha para a sociedade, você olha para a sua vida, mas se você está buscando caminhar com Deus, glória, aleluia. O maior interessado em que você seja bem-aventurado, feliz, próspero, bem-sucedido é Deus. Quem é pai aqui sabe, você quer que seu filho lhe vire as costas? Não quero mais saber do meu pai. Por quê? Porque agora eu sou independente. Irmãos, não é assim. Que bom que os nossos filhos crescem, têm autonomia. Mas nós queremos eles por perto, porque nós os amamos. A companhia deles. Então, quando o pai olha para nós, ele quer nos ter sempre por perto. Estão me entendendo? Aleluia. Aí a segunda parte desse versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura algumas enfermidades. Cura somente dor de cabeça, cura somente unha encravada, cura somente... Não!
Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele perdoa os nossos pecados. Então, pecou. Os céus têm um exemplo muito interessante, às vezes parece até meio... Você toma banho? Quem aqui toma banho? Uma vez por semana só? Às vezes é 2, 3 banhos por dia, né? Mas um banho acho que todo mundo toma. Irmãos, não deixa nenhuma mancha do pecado ficar na tua roupa. Vai logo se lavar. Vai logo lá. Dependendo do nível da situação, procura ajuda. Procura um pastor. Aqui nós temos, graças a Deus, pessoas que podem ouvir você, que podem orar você, que ninguém está para julgar, não. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Mas você vai vencer. Porque o Pai quer você sempre na presença dEle, sempre na casa dEle, sempre buscando Ele. Porque o Pai já sabe tudo o que está acontecendo no planeta. O Pai já sabe o final da história. Muitas coisas estão lá no livro do Apocalipse, que se chama Revelação. Irmãos, está certinho. Se você já leu a Bíblia, você pega lá Gênesis 1 e lá lê toda ela. Tem um finalzinho lá do Apocalipse. O Pai sabe tudo. E também a respeito das nossas vidas. Então o Pai deseja que, Thelma, você pecou? Sim, Senhor. Me perdoe. E se é aquele pecado que a gente gosta, né? Nossa, pastora, tem pecado que a gente gosta. A gente tem que falar, Senhor, gere arrependimento no meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, irmãos? Então ele cura. Verdade mesmo, Senhor, que o Senhor cura? Você acredita que ele cura? Eu acredito. Eu acredito que ele cura. Como ele vai curar? Eu não sei. Mas que ele cura, ele cura. Eu tenho um testemunho interessante. Eu participei há muitos anos de um trabalho evangelístico lá em São Paulo. E eu usava óculos miopia 6,75 em cada olho. E aquele lugar realmente teve muitos milagres. E eu saí de lá, Senhor, fui curada. Cheguei em casa, deixei meu óculos de lado, já dirigia. Agora imagine, né? Mas eu não estava enxergando de verdade. Mas eu tomei uma posição de fé. Passou 1, 2 semanas, não deu certo, né? Eu ia causar um acidente, porque eu não estava enxergando direito. E eu fiquei triste. Falei, Senhor, mas eu acreditei que o Senhor cura. Como é assim, Senhor? Como é que eu não se manifestou a cura nos meus olhos? Passado um tempo, eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, Deus cura da maneira que Ele quiser. Ele usa a ferramenta que Ele quiser. No natural, tudo para Deus está a seu serviço. Entende? Num determinado momento, onde eu estava desempregada, eu fui numa consulta médica e aquela doutora disse assim, eu vou operar os teus olhos. E ela era totalmente contrária, eu passava com ela há muitos anos, ela, não, eu vou operar os teus olhos. E eu pensei, já fiz a conta, né? Não, senhor, não vai ser possível. Sem muitos detalhes. Eu lembro que eu saí de lá, entrei no estacionamento, o senhor falou para mim, você não crê? Para mim eu posso fazer do sobrenatural ou prover para você fazer essa cirurgia. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, os 2 olhos operados.
Eu enxergo muito bem de longe. Agora aqui é que a idade, os dígitos, graças a Deus, estão subindo, né? E a saúde aumentando, o vigor aumentando, sendo renovado. Então é necessário para perto. Mas Ele cura. Volte a crer que Ele cura. Volte a crer. Os remédios lá de casa, quando eu comprava para meus filhos, Senhor, eu abençoo esses medicamentos. Abençoa, Senhor, cada um desses medicamentos. Quebra os efeitos colaterais. Irmãos, isso é fé. Está me entendendo? É fé. Então Ele cura. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, igreja, voltar a ter uma fé simples como uma criança. Para que nós possamos usufruir daquilo que está aqui. Agora nós temos um problema muito sério além do pecado, que também é um pecado, entre outros. E eu preciso melhorar nisso, né? Nós somos muito impacientes. E nós queremos mandar em Deus. Ó Deus, é favor, hein? Faça assim, viu, Deus? Quem somos nós, irmãs? Para mandar em Deus, irmãos? Quem somos nós? Agora, que bom que Deus é paciente, né? Que Ele olha e fala assim, tá batendo pezinho aí? Tá batendo pezinho igual uma criança mimada? Fica aí. Daqui a pouco eu trato com você. Daqui a pouco eu te respondo. Irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama profundamente. Deus tem o melhor dele para nós. Sim, temos também o nosso opositor, o acusador. Um dos nomes de Satanás é acusador. Ele tenta atrapalhar algumas situações. Aí o que Jesus ensinou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Vai jejuar, irmão. Começa a jejuar, começa a orar. E você vai ver Deus fazer. Porque lutas espirituais só com armas espirituais. Não tem jeito. Situações onde a coisa está rodando, obstáculos, embaraços. O mundo espiritual é real. É aí que nós muitas vezes não discernimos. É o inimigo agindo. E ele é um enganador. A gente fica triste com quem? Com Deus. Puxa, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Deus, o Senhor não está vendo a minha situação? Por quê? Porque o diabo não trabalha com uma marca. Você vai lá e fala, olha, Satanás S.A., acusador S.A. Não. Ele é um enganador. Ele pode até se disfarçar de um anjo de luz. Mas Deus, Ele nos ama absolutamente muito. Queridos irmãos, no nome de Jesus, nos posicionemos. Tomemos posição em Deus, na sua palavra. Tomemos posição em oração e jejum. Você não vai fazer uma guerra espiritual em prol do planeta sozinho. Não, mas você pode se posicionar com relação à sua vida, à sua casa, à sua família, no nome de Jesus. E nós como igreja, em favor da igreja. Eu pensei, há muitos relatos de mártires, cujas situações que passaram foi: você nega Jesus ou eu vou matar o teu filho. E eu vou deixar você vivo para você ver o seu filho ser morto, para depois você ser morto. Eu estava pensando isso esses dias. Eu falei, Senhor,
É muito sério isso, né, irmãos? Porque se fala assim, você morre e os seus filhos vivem, qualquer pai e mãe, né? Por mais difícil que seja, mas não toque no meu filho. Por favor, não toque na minha filha. Porque é um amor que transcende. O que Deus fez para tirar o pecado do mundo, Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Foi isso que Ele fez. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer nele. Para ser curado, crer nele. Para crescer espiritualmente, crer nele. E me posicionar através da leitura bíblica, da oração, do jejum. Comece como eu. Aqui já são crentes que oram 10 horas por dia. Mas comece como eu, com 10 minutos. Foi assim que eu comecei. Não sabia orar. A religião que eu praticava me ensinou a rezar. Vim para o Evangelho, eu não sabia orar. Eu aprendi a orar ouvindo as irmãs do meu lado. É assim que oro, então, é no nome de Jesus. Eu posso falar tudo para Deus? E Deus não vai ficar bravo comigo? Eu posso falar, sim. Comece com 10 minutos. E assim, irmãs, ontem aqui, para finalizar, eu quero orar. Nós vivemos no mundo de Marta, né? A Marta é muito criticada às vezes, mas ela é necessária. Ela é necessária. Mas Jesus quer ensinar a cada um de nós aqui a usufruir do mundo de Maria. Porque quando você, irmãos, ontem nós sentamos numa mesa, ficamos sendo alimentados através do louvor, da palavra, dos louvores. Irmãos, foi tremendo. Não é gostoso? Não é bom você estar na companhia de alguém agradável? É muito bom. Então, nesse mundo de Marta, seja Maria um pouquinho. Um poucão. Muito, muito, muito. Vai subindo. Mas, pastora, e o meu serviço? Ele disse para você não fazer o serviço? Não. Ele não disse isso. Quando ele disse para você buscar o reino, ele não disse para você não trabalhe. Mas ele diz para você, como eu quero que você possa estar comigo. A sua companhia comigo. Talvez nas primeiras horas do dia, você e ele, antes de começar o dia, dizer, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, obrigada pelo ar que eu respiro. No outro dia você vai lá, fica pertinho dele, Deus, hoje não quero falar nada não, eu quero um pouquinho de colo. Deus, hoje eu preciso chorar. E aí quando você sai daquele lugar, para começar o seu dia, na empresa, no trabalho que você executa, na sua casa. Ah, irmãos, é muito boa a companhia desse Deus. É muito maravilhosa. O céu parece que invade a tua casa ali. Uma Lucélia testemunhou aqui ontem, eu sei que você deve ter o seu testemunho também. Que ela passou por uma situação e ela parou tudo. O mundo de Marta teve que esperar para o mundo de Maria entrar em ação. Irmãs, quando você levanta daquele lugar
Você olha e fala: ah, Senhor, como é bom estar na tua presença. O pecado entrou. Ah, eu preciso ler esse texto lá de Romanos. Vamos lá. Eu marquei aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação, glória a Deus, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Aleluia! Você que está na live me ouvindo ou vai me ouvir um dia, abra teu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só há um caminho, Jesus. O passaporte, todos irão, todos terminarão a sua vida na terra. Quando você terminar, bem antes dela, entregue a sua vida a Jesus, porque o passaporte é crer em Jesus. Aquele que crer no Senhor será salvo. Faça isso quanto antes. Procure uma igreja. Procure uma igreja. E cresça no conhecimento de Deus em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, às vezes nós não conseguimos compreender a total dimensão do que Jesus fez naquela cruz. A total revelação de que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, para quem já está na tua casa, na tua presença, Senhor, como o salmista disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não é possível. Não é possível vivermos sem a tua presença. Não é possível, meu papai. A tua presença é melhor do que a vida. A tua presença, ela é completamente plena, Senhor. E nós precisamos dessa presença. Que durante a nossa caminhada aqui, Senhor, que a tua graça nos envolva. Que a tua bondade e misericórdia continue nos cercar. Que nós não sejamos como Caim, que desprezou o teu conselho. Que nós não sejamos como Caim, que talvez pensou: é mais um culto, é mais uma pregação. Que não sejamos como Caim. Que os nossos ouvidos, que o Senhor fez, possam ouvir os teus conselhos. Que os nossos olhos, que o Senhor fez, possam ver a direção que o Senhor nos dá. Que o nosso coração de pedra seja arrancado todos os dias. E o Senhor nos dê um coração de carne, para que o Senhor possa moldar segundo o teu querer e a tua vontade, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nada é por força, não é por violência. Nas questões do dia a dia, Pai, que enfrentamos nas nossas casas, nas nossas famílias,
ó Deus, no trabalho, no trânsito, em tantas situações. Senhor, Jesus pediu para que sejamos guardados. Guarda-nos, Senhor, que possamos resplandecer como luz mesmo nesse mundo de trevas, que possamos salgar, Senhor, em nome de Jesus, que frutos de arrependimento, papai, possam ser produzidos diariamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos além, Pai, leva-nos além. Oh, papai querido, oh, chamando, xalamanará, jure, babababasi. Te amo, papai. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Espírito Santo. Obrigada. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Deus em quem confiamos. Todo espírito de enfermidade que está tentando adentrar as casas, assolar vidas, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito maligno de enfermidade, em nome de Jesus, e ficamos com a tua palavra, que o Senhor nos deu agora, que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e cura todas as enfermidades, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de loucura, fique em pé, todo espírito de loucura que tem tentado assolar a humanidade, tem batido a porta de muitos cristãos, em nome de Jesus, que esse espírito maligno de loucura bate em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Deus, guarda, papai, a nossa integridade física, emocional e espiritual. Aleluia, aleluia. Que rios de água viva continuem fluindo do nosso interior. Oh, Deus. Eu não sei o que é bem isso, mas se é um negócio, algo que está para ser feito, fechado, realizado, Senhor, o que provém do Senhor prevaleça, que o inimigo não venha roubar, que o inimigo não venha, meu Deus, atrapalhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que provém de ti prevaleça, o que não provém cai por terra. Aleluia, aleluia. Pai, aleluia. Visita agora esse conduto auditivo dessa pessoa. Vai trabalhando agora, Pai, em todo o ouvido interno, em todo o ouvido externo dessa pessoa, manifestando a tua cura, manifestando a tua cura, meu Pai. O Senhor pode, o Senhor pode. Não existe difícil ou impossível para ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Oh, Sharama, Shora, canta, lava, Gochelecina, Nama, Yoloshua, Mamamassu. Por favor, sai do teu lugar e vai abraçar alguém. Abrace alguém. Diga a essa pessoa o quanto ela é importante, quanto Deus a ama. Diga a essa pessoa, para ela não permitir que o pecado a afaste de Deus, porque nós já temos o Cordeiro foi imolado.
Aleluia. Nada nem ninguém, Paulo disse, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Aleluia. 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 Porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus foi imolado há mais de 2000 anos. A verdade antes da fundação do mundo. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Ah, chora, basurianda la machura, manga delechente. Aleluia. Que amor é esse? Obrigada, papai. Aleluia. Que você tenha um excelente domingo. Que você tenha um excelente domingo. Irmãos, quando morre alguém, não é assim, não vai morrer ninguém hoje não, tá? Mas entenda. Quando morre um parente, principalmente um parente, né? A gente não tem que parar a agenda da gente. Você tinha um negócio para fazer, um serviço, para tudo. Ou algum comércio até está lá fechado por luto, não é assim? Domingo é o dia do Senhor, né? Deveríamos parar tudo, né? Porque Ele ressuscitou nesse dia. Ele é lindo. Que, Pastor Celso, vem dar bênção apostólica.